Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se em Filipenses 2, capítulo 2, versículos, parte B, do 12, 13 e 14. Diz assim: Assim também operai a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Paulo, ele exorta a igreja dos Filipenses com uma coisa que é bastante importante em nossa época também, que é a fraternidade, que é o amor e a santidade e a busca por uma perfeição em Deus. E a igreja dos Filipenses estava carente de ouvir essa palavra, e o apóstolo Paulo ali pôde lavrar a sua pena e escrever para aquela igreja algo que, creio eu, foi bastante edificante para a realidade daquela igreja. Então a gente vê que esses 3 versículos têm 3 coisas bastante importantes, uma em cada. A primeira, nessa parte B do 12, a gente vê ele dizendo: Assim operai a vossa salvação com tremor e temor. Então o apóstolo Paulo ele está não falando para pessoas incrédulas, ele está falando para pessoas salvas, pessoas já convertidas. E ele está dizendo que nós temos que operar a nossa salvação, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, uma vez que nós fomos transformados pelo poder que há em Deus. A gente precisa operar essa salvação com uma vida de santidade, com uma vida de retidão, com uma vida de comunhão com Deus, para que isso se expanda por outras pessoas que, vendo o nosso testemunho, a nossa vivência, a nossa sinceridade, a nossa honestidade, elas também sintam o desejo de servirem ao mesmo Deus a que nós servimos. No versículo 13, ele fala que é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Eu achei bastante oportuna essa palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, nesse versículo 13. Ele fala que Deus, ele se esforça, Deus, ele faz tudo para que a vontade dele, que é a melhor coisa que possa nos acontecer, ela se cumpra em nós. Deus, ele faz com que a gente amanheça com o coração em paz, feliz, ainda que o choro tenha durado a noite toda. É Deus que coloca homens dele para falar aos nossos corações. É Deus que faz com que cantores sejam inspirados a escreverem letras que falem profundamente ao nosso coração. Então, tudo isso são os esforços feitos por Deus para que a gente entenda que precisamos cumprir com a vontade de Deus em nossa vida. E ele fala que isso que ele colocou aqui nesse versículo 13, ele trabalha em 2 esferas diferentes. Ele fala que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. O querer é a nossa própria vontade, é o nosso próprio desejo. E às vezes a gente sente uma vontade de fazer cada coisas terríveis. Então é por isso que o poder de Deus ele tem que ser manifesto em nossas vidas para que venha dissipar toda a treva, todo o desejo ruim, para que a gente não pense nada e não faça nada que seja fora do agrado de Deus. E a segunda coisa que ele fala é o efetuar, é com respeito às ações. Nós precisamos agir perfeitamente. E Deus, quando ele trabalha em nós, quando a sua vontade impera em nós, ele opera em nós tanto as nossas vontades quanto as nossas ações. Elas são dirigidas por Deus quando o nosso coração está inclinado para a obediência à palavra, quando nós devotamos a nossa fé e a nossa esperança nesse Deus maravilhoso. Ele faz isso. E no versículo 13, ele manda, que a gente faça tudo sem murmurações e sem contendas, porque isso já foi alvo de muita tristeza, muita dor pelo povo de Israel quando passou pelo Egito, quando passou pelo deserto, por conta das reclamações, por conta das murmurações, sofreu bastante. Dos que saíram da terra do Egito, somente 2 chegaram até a terra prometida, e isso foi devido ao fato deles serem murmurados, eles reclamavam de tudo. E nós podemos pegar isso como lição para a nossa vida. Vamos agradecer a Deus pelo pão, vamos agradecer a Deus pelo arroz e feijão,
Vamos agradecer a Deus pela vida, ainda que as coisas que a gente tenha e não seja aquele padrão que a gente tinha sonhado, que a gente queria para nós, mas é isso que Deus nos tem dado. E nós temos que sermos gratos a esse Deus, amá-lo por isso e procurar estar sempre atingindo esses objetivos. O objetivo de operar em nós a salvação, agindo corretamente, fazendo com que Deus opere a vontade dele, tanto na nossa mente quanto nas nossas ações, e fazer tudo sem murmurar. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, nesse dia, e que você possa fruir em você a graça, o amor e a bondade de Deus.